Bom, vamos lá. Então, nas reações de Grignard, primeiro, como que é formado esse reagente? Então, olha só, toda vez que eu tenho um haleto, principalmente cloro, bromo, iodo, aqui eu estou usando bromo, eu tenho aqui, ó, vocês viram lá na substituição, na química orgânica 1, que esse carbono aqui ó, tem densidade de carga positiva. Então ele está mais positivo porque o bromo está retirando o elétron dele, que é um elemento eletronegativo, certo? Entretanto, quando eu reajo ele com metal, vou usar como exemplo aqui magnésio e lítio, acontece uma adição oxidativa, ou seja, o metal ele tem a tendência de perder o elétron que ele está a mais aqui. Se a gente pegar o magnésio, está na segunda família, e o lítio na primeira. Então, nos dois casos, o magnésio vai para magnésio 2+, e o lítio vai para lítio+. Tá? Mas principalmente os reagentes de Grignard, eles transformam esse carbono que era positivo agora num carbono que é negativo. Tá? E, no caso do magnésio, por ele ser 2+, o bromo fica na forma do brometo. Tá? No caso dos reagentes de lítio, eu preciso de 2 moléculas de lítio. Por quê? Porque aí vai formar brometo de lítio também, tá? Mas aqui só. Mas o mais importante de entender aqui, ó, é que o carbono, que geralmente é positivo, ele vai ficar negativo. Ele ficando negativo, ele vai reagir com compostos carbonílicos e esse par de elétrons que está aqui neste carbono vai se ligar ao carbono carbonílico formando um álcool, tá? Essa reação é uma reação de adição, tá? Aqui o esquema, e ela é conhecida como reação de Grignard, tá? Aquele Grignard que a gente conhece. Então, que ganhou o prêmio Nobel por conta do desenvolvimento dela. Então, essa reação de Grignard, ele em geral vai formar um álcool se eu reagir um aldeído com uma acetona. Eu já vou mostrar para vocês o restante. Tá? Então, olha só. Como eu tinha mostrado aqui anteriormente, esse CH2 está negativo. Então, ó, eu não preciso ficar mostrando que ele está negativo. Então, esse par de elétrons está aqui, ó, ligação carbono-magnésio, ele está polarizado no carbono. Então, eu tenho o ataque no composto carbonílico, par de elétrons indo para o oxigênio. E aí, na segunda etapa, eu tenho o quench da reação, que é adicionar ácido para capturar o hidrogênio. Então, essa primeira etapa, o mecanismo praticamente é a primeira etapa. Tá? É um mecanismo muito simples. Tá? E aí, o que a gente usa? Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Se eu tenho um formaldeído, eu vou gerar um álcool primário. Olha os carbonos. 1, 2, que vem do reagente de Grignard, que eu coloquei aqui, tá? Eu posso mudar esse reagente de Grignard também, tá? Toda vez que você vê um magnésio, vai ser um reagente de Grignard. E o 3 é o carbono aqui do formaldeído. Então eu gero esse tipo de estrutura aqui, tá? Se eu colocar mais um carbono aqui, vai ter mais um carbono aqui, tá? Se for um aldeído, olha, um aldeído, o formaldeído, ele só tem hidrogênios, aqui ligado ao grupo carbonilo, então ele gera um álcool primário. Se for um aldeído, que a gente chama de aldeído superior, tem um grupo R aqui, por exemplo, CH3, CH2, ele vai formar um álcool secundário, tá? Cetona vai formar um álcool terciário. Esse epóxito aqui, ó, sem substituição nenhuma, forma um álcool primário. Se eu pegar esse epóxido aqui, ó, que tem uma substituição, vai gerar um álcool secundário. Se eu pegar esse epóxido aqui, ó, vai gerar um álcool terciário, tá? Aqui, ó, eu vou colocar esses dois, por quê? Porque esse aqui também pode formar. Mas atacar neste carbono aqui, ó, no carbono 4, vai ser menos provável porque tem impedimento estéreo. Então esse aqui mas pode também formar
esse outro que é primário. Se eu utilizar um éster ou um cloreto de ácido, na primeira etapa eu vou formar uma acetona, mas eu não consigo parar aqui, então vai acontecer uma segunda etapa formando um álcool terciário. A característica dessa reação é que os dois grupos são iguais. Bom, continuando, deixa eu ver onde está. Nós discutimos, quando falamos de reações de Grignard, o planejamento de uma síntese. Onde está nesse slide? Tá, sim. Então, olha só, o que eu fiz aqui. Imagine que eu quero sintetizar essa molécula aqui, ó, tá? Isso é o que está lá nos slides e na nossa aula. Vocês vão fazer um exercício um pouquinho diferente, tá? Acho que é bem isso que a Sueli estava perguntando, mais sobre como fazer essa retrossíntese, tá? Eu vou até aumentar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil de observar. Olha só, quando eu faço essa retrossíntese, eu faço o seguinte, eu faço quebras imaginárias, por exemplo, entre o carbono 3 e 4, eu vou imaginar a quebra nesta ligação aqui, tá? Toda vez que eu imagino a quebra da ligação, eu posso ter duas possibilidades. Uma, a carga negativa vai para um carbono e a positiva vai no outro. Ou, ao contrário, a carga positiva vai para esse e a negativa vai para esse. Essas entidades imaginárias aqui são chamadas de síntoma, tá? Então, olha só, para essa entidade imaginária, eu vou tentar achar um equivalente real. Um carbono positivo primário, ele é relacionado ao haleto, tá? Porque lembra que eu falei, densidade de carga positiva aqui? Bom, já um carbono negativo ligado a um oxigênio, isso daqui não existe. Eu não tenho um síntoma dessa parte da molécula. Então, essa retrossíntese aqui não funciona. Aí agora trocando, eu vou colocar o positivo aqui e o negativo aqui. O negativo aqui, a gente viu que o reagente de Grignard, ele é o equivalente sintético para ele. E positivo aqui, ó, quem que vai reagir com o reagente de Grignard? Com uma entidade positiva que gera um álcool. Então é uma cetona, olha, 6,5,4,7. Seria essa porção da molécula, 6,5,4,7. Se o 3 adicionar no carbono 4, vai me gerar um álcool gerando essa molécula. Então, chegar a essa perspectiva aqui, ó, de achar reagentes, isso daqui é uma maneira racional de eu planejar uma síntese. Entretanto, eu não tenho só essa. Da mesma forma, fazendo a retrossíntese, agora eu não vou mostrar mais aqui o síntoma, porque não é desnecessário. Se eu quebrar a molécula, por exemplo, entre os carbonos 4 e 5, que é esta forma aqui, ó, eu vou ter essa cetona, aí eu tenho 1, 2, 3. Eu quebrei entre 4 e 5. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 7 reagindo com 5 e 6, que é essa porção da molécula aqui. Tá? Bom, da mesma forma, se eu quebrar no carbono entre o carbono 4 e 7, a quebra se dá sempre no carbono que tem um grupo funcional. Tá? 4 e 7, eu vou ter essa estrutura aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, e o 7 vai vir do reagente de Grignard. Agora, qual que eu vou escolher?
Escolher é um passo mais complicado. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração a facilidade de execução, então eu tenho que conhecer a natureza dos compostos e o preço. Por exemplo, essa forma aqui eu não gosto muito. Por quê? Porque eu, digamos que vem aqui, ó, do brometo de metila. Digamos que venha do brometo de metila. O brometo de metila é um gás à temperatura ambiente, então ele é ruim de trabalhar, tá? E esse carbono aqui, ó, essa cetona no carbono 4 não é uma cetona muito comum. Por quê? Cetonas no carbono 2 são mais simples de se utilizar, tá? Bom, digamos que eu escolhi essa forma. Eu também posso fazer a retrossíntese dos reagentes. Por quê? Porque quanto mais complexa a molécula, mais difícil de achar os materiais de partida. Então, olha só, essa cetona pode vir dessa quebra aqui, ó, desse álcool. Ó, aqui é uma interconversão de grupo funcional. Qual que, é qual que é a forma de transformar um álcool numa cetona? Pela oxidação. Então aqui eu posso utilizar, e é um álcool secundário, eu posso utilizar ácido crômico, PCC ou permanganato de potássio. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então, olha só, daqui para cá vai ser uma interconversão de grupo funcional. Não houve nenhum carbono a mais. Só que esse álcool pode vir também do reagente de Grignard e do aldeído, que ele é um álcool secundário. Ó. O acetaldeído reagindo com esse reagente de Grignard, que vai vir também de um aleto, e esse aleto pode vir do álcool. Então, olha só, a partir do etanol, eu posso sintetizar esse, o acetaldeído, ou eu posso sintetizar o aleto. Para sintetizar o aleto, eu vou fazer o quê? Reação com PBr3, HBr. Aqui no caso da HBr vai ser o melhor. Daqui para cá eu vou reagir com magnésio. Daqui para cá vou chegar no álcool. Daqui para cá eu vou oxidar para acetona. Daqui para cá eu vou reagir com esse reagente de Grignard, que veio desse aleto, que veio desse álcool. Tá? Aqui é lógico que é a árvore inteira da retrossíntese. A proposta sintética, eu não, na verdade, para vocês, para não ficar tão difícil, eu vou já fazer da primeira árvore, tá? Não vou complicar tanto para ver qual o pedacinho menor da molécula que eu vou. Então, a proposta sintética, que vai ser dessa parte aqui, ó, que eu mostrei, vem já direto do aleto, sendo formado reagente de Grignard, reagindo com acetona, dando o produto, tá? Mas eu poderia começar desde aqui, ó, desde esse álcool e desse álcool. Deu para entender, gente? Zé, Oi. bom dia. Eu acho que quando eu fui fazer esse exercício, eu escolhi a forma que você disse que o preço não é tão bom. Tem problema eu manter essa? Porque esse foi o jeito mais fácil que eu consegui fazer. Não tem problema, gente. O que eu quero que vocês entendam é como que faz as quebras de maneira correta e você planeja a síntese. Se você utilizou a mais correta, a menos correta, não tem problema. Mas ter ideia de que você vai ter que tomar uma decisão a partir de três possibilidades para a mesma molécula. Por que, que isso é importante? Porque eu posso escolher, gente, tá? Lógico, eu tenho que também ter os reagentes no laboratório, ou comprar eles. Às vezes eu tenho um reagente que é mais caro, mas eu tenho ele na mão. Então, enfim, mas pode ficar tranquilo, tá? Ô, Zé, eu não consegui achar a aula de semana passada no Drive, a de cetonas e aldeídos 2. Deixa eu ver aqui.
Aula 6, parte 1, 2 e 3. Aula 7, parte 1 e parte 2. Nessa parte 2 aqui? Então, aí essa aula 7.1, parte 1, parte 2 é cetonas aldehídos do Zoom. Aí tá faltando a de semana passada, porque a próxima já é de ácido carboxílico. Ácido carboxílicos derivados está aqui, ó. Não, mas tem uma vez que está faltando, é a aula 8. Isso, a de semana passada. Que eu gravei, deixa eu ver aqui, ó. Bom que vocês acompanham tudo comigo aqui, né? Foi de que dia? Foi dia 15? Só Dia 17. aqui, ó. Ah, não coloquei lá. Deixa eu transferir para lá. Desculpa, gente. Gente, é tanta coisinha que a gente confunde. Tá lá já. Tá lá daqui a pouco, tá? Obrigado, Amanda. Por nada. O bom aqui é que eu consigo falar o nome de todos os alunos, sem esquecer. Dúvidas, gente? Vamos lá, vamos tirar dúvida, vamos fazer mais exercícios. O que vocês querem que eu faça mais? Cri, cri, cri. Vocês querem me ver para ficar mais felizes? E aí, gente? O pessoal já fez. E a quinta, assim, é produto com PHC. Peraí. PHC? PHHC. Ah, no reagente. Qual que é o reagente aí? Peraí. A quinta questão, qual é o produto dessa reação? Atividade A 2 do ou 3? exercício. 3. 3. Deixa eu abrir aqui. Essa também fiquei com dúvida, né? Essa aí eu não sei nem o que tá perguntando. Atividade 3. Ah, lógico que sabe, gente. Essa aqui ainda era para fazer o mecanismo. Eu tirei, facilitei a vida de vocês. Outro prêmio Nobel. O que eu falei quando tem o reagente de fósforo? Que reagente que é? Qual o nome do reagente? Reação D? Começa com W. Witches, eu não sei falar o nome. Wittig. Isso. Reação de Wittig. Olha, a reação de Wittig, seguinte, deixa eu só passar aqui para cá. Entre, no caso aqui, o aldeído e o benzaldeído. Aí eu coloquei lá fenil, HC, HC, ligado, já a trifenilfosfina, pH3. Coloquei aqui, mais aqui. Isso, né? Então, olha só. O que significa esse pH? pH é um grupo que
fenil. Eu falei isso para vocês. Tá? Então, olha só, esse reagente, eu vou desenhar ele agora um pouquinho diferente para vocês. Esse reagente é esse daqui, ó. Tá? É chamado de hidrida de fósforo. Essa hidrida de fósforo vai fazer uma reação de vítreo com benzaldeído. Então, no mecanismo, esse par de elétrons vai atacar o grupo carbonila, mas antes de mais nada, deixa eu só o produto. O que importa aqui, ó, são os carbonos, tá? Este carbono aqui, ó, vai se ligar a este carbono. Então, só vou fazer assim. Um pouquinho aqui. Isso vai se ligar assim, ó. Esse oxigênio vai sair com todo esse grupo aqui, ó. E vai formar uma ligação assim. Ficou meio feio aqui, mas basicamente isso. E pode ser cis e trans, tá? Mas aqui o trans é mais... Basicamente isso. Notem, tem um carbono e um carbono. Se eu contar aqui, ó, o aromático, um carbono. Aromático, um carbono. Aromático, um carbono. Aromático, outro carbono. Tá? E toda essa porção aqui, ó, vai sair na forma do quê? Da dupla O. Sem carbono. Então, olha só. Esse reagente, a quantidade de carbonos, fósforo e oxigênio desses dois estão tudo aqui, ó. Esse oxigênio foi para o fósforo e esta porção da molécula foi no lugar aqui do oxigênio. Tá? Essa é a reação de Grignard. Então o produto da reação é esse daqui. Deu para entender, gente? Bom, deixa eu ver na lista aqui. Não é uma coisa que é difícil. Já fizeram tudo? Mecanismo. Um equivalente. Formação do M-acetal, aqui, do acetal. Ó, esse gera esse daqui. E o produto desse em água gera esses dois de volta. Tá? Então a resposta está no próprio exercício. Mas, mecanismo. Fazer os mecanismos. O 7 vocês conseguiram fazer?
Gente, mais dúvidas? Parei no 5, eu não fiz mais nada ainda, não. Oi? Parei no 5º exercício. Ô Zé, na 4, pode só citar que é efeito indutivo, ressonância? Ou precisa fazer algum tipo de exemplificação? Olha, não, tem que. A resposta completa é efeito. A resposta é efeito indutivo, ressonância e efeito estérico. Sim. Só que tudo é efeito indutivo, ressonância e efeito estérico, praticamente. Então, assim, mas qual aplicado a um composto carbonílico? Como esses fatores estão relacionados? Aí, como que eu responderia essa questão? Olha, vou até dar é como está lá nos slides. Qual a diferença de reatividade entre uma acetona e um aldeído? Qual a diferença? É o efeito que indutivo. Agora, se eu pegar esta acetona e comparar a reatividade, vamos pegar esse aldeído e comparar esse aldeído com esse aldeído. Qual vai ser o fator? Qual? Efeito estérico? Sim. Esse tem um efeito estérico muito maior do que esse daqui. Então esse daqui vai ser mais reativo. Agora, se eu pegar aqui, ó, olha como uma matéria vai se ligando na outra. Se eu pegar esse daqui e comparar com esse daqui, qual dos dois vai ser mais reativos? Eu tô respondendo tudo. Ó, esse daqui tem o par de elétrons do elétrons para carbonila. O grupo nitro está positivo. Então ele faz o quê? Retira elétrons da carbonila. Esse retira elétrons da carbonila e esse doa. Quem que é mais reativo? Quem, gente? Quando eu retiro elétrons, a carbonila fica mais positiva ou mais negativa? Estou tirando elétrons. Toda vez que perde elétrons, o que fica? Enter. Ih, eu vou reprovar todo mundo desse jeito, hein? Retirando elétrons fica mais positivo. Doando elétrons fica mais negativo. Então, o grupo nitro, o que corrobora com a informação lá do capítulo de substituição eletrofílica, aromática, grupo nitro retirador de elétrons. Então ele retira elétrons de todo o grupo carbonilo.
Então, de todo o anel e, por consequência, do grupo carbonila. Então, é um grupo que desativador. Então, esse aqui é bem mais reativo do que esse daqui. Tá? Então, é isso. E efeito de ressonância. Efeito motivo e efeito estéreo. Ok? Esse aí tem que, no exercício tem que fazer com cada grupo ou pode fazer um exemplo de cada mecanismo? A explicar Então, olha a só, reatividade. na hora que eu fiz aqui, ó, eu já expliquei o efeito indutivo. Qual que é o efeito indutivo aqui? Ó? Deixa eu fazer. Vou explicar, ó, efeito indutivo. Vou explicar ele. Grupos vizinhos doando elétrons para o grupo carbonila. Esse daqui doa. Quem está doando mais elétrons para o grupo carbonila por efeito indutivo? Acetona ou aldeído? Cetona. Então quem é mais reativo? Gente, não tenho medo de responder, pessoal. Olha, está doando elétrons. Quem doa mais para o grupo carbonila vai ser menos reativo, porque vai estar estabilizando o grupo carbonila. Então o aldeído é mais reativo, tá? Então, aqui, mais reativo. Aqui, ó, de ressonância, mais reativo. Efeito estérico. 2 aldeídos. Um com efeito estérico, outro sem efeito estérico. Quem que é mais reativo? O que tem efeito estérico ou o que não tem? Que não tem. Que não tem. Muito bem. Existem várias outras formas de dar exemplo. Por exemplo, se eu pegar 2 aldeídos. Iguais. Digamos que nesse daqui eu coloque um cloro. Vizinho, quem vai ser mais reativo? Quem é mais reativo, gente? O cloro é um elemento eletronegativo, né? Ele está retirando elétrons por efeito indutivo. Então, quem fica mais reativo? Esse aldeído ou esse aldeído? Alguém vai responder? Outro sem ser com cloro, porque se o cloro está retirando. Muito bem. Então, com qualquer elemento eletronegativo que retire elétrons do grupo carbonila, vai deixar o aldeído mais reativo. Tá? Então, pessoal, é esse tipo de resposta que vocês devem dar. Tá? Vamos lá, aqui na atividade. Quem está assistindo o jornal aí? Bom. Dúvidas, gente? Vocês querem que eu explique alguma coisa para vocês da última aula?
Eu fiz aqui, ó, ácidos carboxílicos, ó. Fiz os mecanismos, mostrei lá. Ó, deixa eu achar aqui. Por exemplo, transesterificação. Um éster mais um álcool, formando um éster com esse segundo álcool e liberando o que já está. Isso todo o mecanismo. Glicarbonila, captura hidrogênio, não pode ter água, tá? Vem o grupo, a hidroxila do álcool ataca, tem a transferência de próton. Aqui. Volta, liberando o álcool que já estava na molécula. Na etapa seguinte, perde o hidrogênio, que é o catalisador. Então, mecanismo. A formação de amida, também catalisada por ácido, igualzinho, gente. Não tem nada de diferente aqui. Tá? Par de elétrons ataca, a amida ataca. A única diferença da amida é que tem 2 hidrogênios. Aqui no NH2. O par de elétrons transferência de próton, sai o álcool, depois perde o catalisador. Está no começo e está no fim. Tá? Pergunta. Olha que pergunta de prova legal. Se eu colocar ácido sulfúrico, quantidade suficientemente de forma equimolar ao nitrogênio, vai ter reação? O NH2, ele não reage com ácido sulfúrico formando NH3+. Então, gente, nesta reação, se eu colocar muito ácido sulfúrico, quando eu falo catalisador, eu vou colocar 1% dele, 2%, em alguns casos até 10%. Se eu colocar 100% dele, vai reagir tudo com NH2 e não vai formar nada do produto. Então aquele negócio, nossa, mas é muito pouquinho mesmo. Tá? Bom, outra coisa. E aí, gente? Dúvidas? Mais alguma dúvida, gente? Senão, vai embora. Tá muito fácil a matéria? É que ainda nem deu tempo de assistir tudo, é por isso, não eu teria perguntado mais. Tá. Então, gente, vamos fazer o seguinte. No que for surgindo dúvida, vocês podem vir me perguntando. Aí a gente entra e tira dúvida, ou eu já tiro a dúvida. Como a gente ainda tem um tempo, então eu não sei o que eu posso fazer mais aqui para vocês. Naquela aula que não estava lá disponível, desculpa, que é do capítulo... Foi a aula que eu dei, mas eu esqueci de colocar. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Aqui de cetal. Aqui. Da reação aldólica. Tá? Lembra, se eu tiver um grupo carbonila, aldeído ou cetona, em meio básico, hidróxido de sódio, eu vou ter a reação aldólica e seguida da condensação aldólica. Reação aldólica seguida da condensação aldólica se eu tiver temperatura alta. Se for aromático um deles, não precisa de temperatura alta. Tá?
a base sempre vai tirar esse hidrogênio, formar um ionolato, que vai adicionar em outro grupo carbonilo, que pode ser o mesmo, ou pode ser um diferente. Se for esse diferente, se for aromático, é preferencial. Formando o aldol, essa é a primeira etapa da reação. Depois, o aldol vem, forma um ionolato, na presença de base, e acontece a condensação aldólica, que é perder água, tá? Também está tudo explicado lá no vídeo. No exercício, nesse daqui, ó, notem que eu tenho a reação aldólica nesta posição ou nessa posição. Aqui, gente, a gente tem que lembrar, o aldeído é mais reativo do que cetona. Então, eu vou gerar o ionolato nesta posição e nesta posição. Eu não vou considerar esta posição aqui formando o ionolato reagindo com a cetona, tá? Só esse e esse. Então, eu tenho aqui 2 produtos e aqui 2 produtos também, tá? Aqui eu expliquei também, tá na aula, esse exercício. Só dar uma olhada lá e tentar fazer. Acabei de falar desse daqui e acabei de falar desse daqui. Então, acho que está tudo aí. Zé, Dúvidas? você conseguiu corrigir a atividade 1? Ah, estou começando. Hoje eu tirei o dia para corrigir a atividade, tá? Vou ver se eu já lanço as notas e a gente já discute também. Mais alguma dúvida, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, gente, vou corrigir as atividades. Aí eu já vou mandando para as... Eu não sei se as notas... O que está valendo é aquele... Não é o campus virtual, é o Contact. A minha UFCJ. Isso, no FCJ. Então já vou colocar lá direto, gente. Não vou ficar fazendo 2 vezes a mesma coisa, não. Pode ser? Pode ser? Pode. Porque eles não interligam. Eu já tenho um monte de professor. Mas esse meu FCJ não manda pro. Não, o campus virtual não manda pro meu FCJ, tem que fazer as coisas 2 vezes. Lá, vou fazer uma vez só. Ok? Zé, Oi, avisa a gente quando você postar? aviso. Tá bom, obrigada. É você. Vocês devem, tem gente reclamando que os professores não estão lançando as notas, né? Eu sou um deles. Desculpa aí, gente. Eu tô sem tempo também. Bom, gente, então, por hoje é isso. Se tiver mais dúvidas, escrevam lá. Eu vi que teve gente que escreveu. Não sei se dessa turma. Júlia e Luísa. Mas é outra coisa. Júlia daqui? Que eu já tinha lido no meu e-mail. Ops. Não, tá aqui. Então, posso ir, gente?